Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à implementação e à resolução daquele problema do transporte utilizando a biblioteca GA. E na aula passada nós fizemos somente essa preparação do nosso arquivo, em que nós fizemos a instalação, precisamos novamente da classe produtos, nós estamos buscando da base de dados, aqui fazemos aquelas variáveis auxiliares, que nós armazenamos os espaços, os valores e os nomes, e uma coisa importante é que nós precisamos criar manualmente a função de avaliação, ou seja, a função fitness. Agora, o que nós faremos é efetivamente criar o nosso algoritmo genético. Então, eu vou chamar aqui uma variável chamada algoritmo, que vai receber GA. Então, eu posso chamar essa função GA, porque aqui nós estamos carregando essa library GA. Então, até você pode selecionar e executar somente essa parte aqui, caso ele tenha dado algum problema para o carregamento. E agora, o que nós precisamos fazer? Simplesmente passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o type, que nós vamos colocar a string binary, ou seja, nós estamos trabalhando com um problema binário, em que nós temos se ele vai carregar, que é o valor 1, ou se ele não vai carregar, que é o valor 0. Isso aqui você pode encontrar tudo naquela documentação que eu mostrei na aula passada. Logo após, nós vamos definir qual é a função fitness, ou a nossa função de avaliação. Por isso que nós precisamos definir ela manualmente aqui em cima, que agora nós fazemos essa atribuição. Que ele vai fazer todo o processo automático. Quando nós rodarmos esse código, ele vai usar essa codificação que está aqui para saber se o algoritmo está tendo ou não está tendo um bom desempenho. Nós temos um outro atributo que é o n-bits. Aqui nós vamos colocar um length lista produtos, que esse número de bits é a quantidade de genes que você vai ter no teu cromossomo, como aqui nós estamos trabalhando com a lista de produtos, o length lista de produtos, e essa lista de produtos ela possui os 47 registros buscando da base de dados, então quer dizer que cada cromossomo terá uma sequência de 47 zeros e uns. Logo na sequência nós vamos definir mais um parâmetro, que é como que a população ela vai ser gerada. Então, nós temos esse atributo population, e aqui nós vamos passar Gabin. Perceba que ele tem aqui várias opções, e nós vamos escolher Gabin population. Então, perceba que é uma função para criar uma população inicial randômica para ser utilizada em algoritmos genéticos. E essa palavra Gabin você pode dividir em duas. O GA significa algoritmo genético e o BIN, binário. Então, quer dizer que nós estamos trabalhando com algoritmo genético no formato binário, somente 0 e 1. Logo após, nós vamos passar o próximo parâmetro, que é o selection, que, como o próprio nome indica, é a função que vai fazer a seleção dos indivíduos que nós utilizamos na programação manual, a roleta viciada. E para nós utilizarmos esse método da roleta, aqui nós vamos passar rwSelection, que equivale àquele nosso método da roleta que nós fizemos a implementação. Nós vamos passar qual é a forma de fazer o crossover. Então, aqui nós temos também do Gabin SP crossover, que equivale à operação com um ponto de corte somente. Também vamos passar como que nós vamos fazer a mutação. Então, aqui nós temos também o Gabin, e aqui vamos chamar RA Mutation, que equivale àquela ideia que nós desenvolvemos, que se ele é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Vamos passar agora o tamanho da população. Então, nós temos pop size, colocamos o valor 20 para seguirmos a mesma ideia da implementação manual, ou seja, nós teremos uma população com 20 indivíduos. Nós temos um outro atributo que é o P crossover, qual que é a probabilidade de você fazer um crossover. Isso aqui nós não vimos na implementação manual, mas é um parâmetro que você pode utilizar. A maioria das bibliotecas tem, que você coloca que o crossover vai acontecer em 80% dos casos. Caso você coloque em 100% ou coloque o valor 1, então ele sempre vai fazer o crossover. Então, nesse caso,
ele nem sempre vai fazer o crossover, então ele pode utilizar os mesmos indivíduos sem fazer a combinação. Nós também vamos passar o P mutation, que é a probabilidade de acontecer uma mutação. Aqui nós vamos manter aquele valor de 5% só. Temos um outro parâmetro que é o elitisme. Isso nós vimos em um tópico no slide na parte teórica, que você vai informar o número de melhores indivíduos aptos a sobreviver em cada geração. Em geral, você coloca esse número baixo, 0,05. Então, quer dizer que os melhores indivíduos você mantém eles para a próxima geração, ao invés de você já fazer a combinação ou o crossover e você acaba matando eles. Então, você mantém uma pequena proporção de 5% dos melhores indivíduos para a próxima geração. O próximo parâmetro, max iter, ou seja, o número de gerações, que vamos colocar com esse valor 100. Temos mais um parâmetro, que é o keep best, vamos passar esse valor igual a true. Se você marcar true, esse parâmetro, ele vai salvar as melhores soluções de cada uma das gerações. Então, ele vai ter uma lista específica da própria biblioteca que ele vai armazenar. Caso você queira saber mais detalhes sobre essa lista com as melhores soluções, você pode até consultar lá na documentação, que você vai colocar algoritmo, arroba, e daí nós temos um atributo bestSol. Então, ele vai armazenar nesse atributo as melhores soluções se esse parâmetro estiver ligado. Vamos colocar agora o último parâmetro, que é o seed. Colocamos aqui um valor qualquer, nesse caso eu vou colocar o valor 20, que ele é a semente aleatória para você fazer a geração dos números randômicos. Então, se você colocar esse valor do seed, ele sempre vai gerar os mesmos indivíduos, então você vai ter os mesmos resultados. E só uma pequena correção, quando nós passamos os nomes dessas funções, você não coloca o abre e fecha parênteses, que se você colocar ele vai gerar um erro. Então é só você retirar. Agora vamos executar todo esse código e perceba que ele já fez aqui o algoritmo genético. Então, conforme nós tínhamos implementado manualmente, ele tem aqui as repetições. Nós temos esse valor best, a melhor solução dessa primeira geração, e aqui ele também já faz o cálculo da média. Então, perceba que ele começa com 48, depois vai para 50 e 400, 50 e 600. Aqui ele mantém várias gerações com esse mesmo valor, depois ele conseguiu aumentar para 51, 52, 53, e perceba que ele consegue manter mais constante os valores para as últimas gerações, diferentemente da nossa abordagem, que ele acabava diminuindo bastante. Então, como nós estamos utilizando uma biblioteca, ele já tem implementações mais otimizadas para evitar esse tipo de problema. Então, por isso que é interessante você utilizar uma biblioteca. E note que você precisa fazer somente essa parte do código, simplesmente passa os parâmetros e aqui ele já vai mostrar os resultados. Caso você queira mostrar um resumo, você pode digitar um summary algoritmo, podemos selecionar e executar. Aqui nós podemos visualizar os settings dele, o tipo, o tamanho da população, o número de gerações, o etilismo, crossover, a mutação, e aqui nós temos os resultados. Aqui ele tem o Fitness Function Value, 57.490, e aqui nós temos o valor da solução, que inclusive você pode pegar esses valores e você contabilizar para ver quais produtos que você vai levar e quais produtos que você não vai levar. É possível também nós gerarmos o gráfico, então é só digitar plot algoritmo, selecionamos e executamos, ele já gera um gráfico mais bonito aqui do que o nosso que nós havíamos desenvolvido. Aqui nessa parte de cima ele tem o Fitness Value, que são os valores, e aqui as gerações. Então ele tem nessa primeira parte aqui os melhores valores, perceba que não existe aquela oscilação que tinha no nosso. Ele mostra qual é a média dos valores e aqui ele calcula também a mediana. Então já é um gráfico um pouquinho mais elaborado. E caso você queira agora visualizar
quais produtos que eles serão carregados, nós podemos fazer aquele mesmo for que nós havíamos trabalhado antes, for i, in, começando em 1, até o tamanho da lista de produtos. E aqui o que você vai fazer para verificar ou para ter acesso a esses valores que estão definidos aqui, você vai puxar do algoritmo @solution, aqui você passa a posição i, se for igual a 1, então você simplesmente vai fazer aquele comando cat para nós fazermos a concatenação, colocamos um /n, nome do produto, aqui nós puxamos o nosso vetor nome na posição i, logo na sequência colocamos os valores na posição i. Selecionamos e executamos, perceba que ele trouxe aqui o nome dos produtos. Então agora vamos fazer só um comparativo rápido, que essa codificação ela já está pronta. Então eu vou selecionar e executar novamente. Aqui nós temos que o valor máximo foi 57.490. Agora eu abri o código-fonte que nós implementamos anteriormente, vamos executar ele também e vamos verificar qual foi o valor. Ele chegou aqui em 56.000, então quer dizer que somente nessa primeira rodada o algoritmo genético com a biblioteca ele foi de certa forma mais eficiente. É claro que, como eu comentei antes, você precisa rodar várias vezes porque ele pode dar resultados diferentes. Note que agora ele já foi para 59, já ficou melhor do que a utilização do algoritmo genético com a biblioteca. Mas o que tem que ficar claro é que a diferença entre os valores foi bem pequena, então eles estão seguindo o mesmo padrão para eles encontrarem qual o melhor conjunto de produtos para você levar no carregamento. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós fizemos a resolução do problema da transportadora utilizando a biblioteca GA. Obrigado e até a próxima aula!